Agora sim, boa tarde a todos vocês que estão aí. Terça-feira, 4 de dezembro de 2018. Que bom, acabou-se o ano, né? Chegando aí no Natal, chegando aí já o janeiro, e a gente acabou o ano de 2018, né? Um ano bem atípico, aí até mesmo um ano eleitoral, né? Uma política muito atípica, e graças a Deus chegamos intactos, sãos e salvos ao final de 2018, né? Que você tenha aí uma terça-feira, o restante, né, de terça-feira muito abençoado na presença do Senhor, e que você e sua casa sejam grandemente abençoados aí, e que Deus continue te iluminando sempre, e que você esteja aí sempre pronto também a estar comigo, né? Como a Priscila, como a Dona Maria, a Dona Ana Maria Stoffel, né? Que vocês possam aí me ajudar, né? Também eu fico muito grato, aliás, já estou muito satisfeito pelas visualizações, pelos compartilhamentos, né, que tem sido feito, e é assim mesmo, né? A gente começa de pouquinho, não sou assim muito fotogênico, né, como muitos, não sou um galã, né, embora eu pareça aqui com o Tarcísio Meira, né, mas a gente não é aquele galã de fato, né, mas é verdade. Então Deus te abençoe, com muita alegria, né, no nosso coração. A gente vem falar nessa tarde para você, né? Vem falar nessa tarde da palavra do Senhor, vem falar nessa tarde te iluminando, querendo que você aprenda o máximo possível, né, das Sagradas Escrituras. E eu também continuo aqui a aprender muito. Cada vez que eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, né? A palavra do Senhor também se fala para mim, né? Então, assim, que Deus nos ilumine nesses minutos que nós iremos passar aqui, e que você possa estar comigo aí até o final. Hoje nós estamos falando, fala meu irmão Bruno, abraço meu querido, bom fim de ano para você, toda a sua família e a congregação Betel, né, a igreja Betel, aí no bairro Santa Cruz. Meu amigo Onésimo também está sempre aí ligado, muito obrigado, tá? Deus os abençoe. Meu amigo Rafael, a família, né, que Deus abençoe. Muito grato pela presença de vocês e honrados, viu? Depois se falar qualquer besteira aqui, vocês me corrijam aí. Muito obrigado, tá? Valeu, isso aí. Sexto mandamento, né? Então, da palavra, nós estamos estudando, o Bruno, o Rafael e Dona Ana Maria, que já está acompanhando a gente um pouco mais tempo. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos, né? E, como eu já disse, a gente precisa conhecer as leis para que a gente sirva a Deus, né, da maneira como precisa ser, né? Então, hoje o sexto mandamento vai englobar também, já aproveitando, né, o sétimo mandamento, aliás, o oitavo mandamento, o sétimo e o oitavo mandamento. Quero falar dos três juntos, porque tem tudo a ver, né, um com o outro. Aí, os capítulo 20 de Êxodo, né, os versículos 13, 14 e 15, a gente vai falar então desses versículos. Não matarás. É interessante essa palavra, não matar, não matarás. Jesus, por várias vezes, ele corrige os fariseus, dizendo a palavra eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala isso, ele está recorrendo ao recurso de reorganizar, de repensar a filosofia dos judeus, dos fariseus ali, das pessoas daquele tempo, com relação a alguns pensamentos que eles tinham. Gostavam de viver a lei, gostavam de vivenciar a lei, gostavam de colocar a lei sobre as pessoas, e talvez até dizendo que viviam a lei também, porém deixavam algumas coisas de lado e
tinha uma interpretação da lei meio que equivocada também, né? Então, quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele está corrigindo algo de interpretação, né? Ele está corrigindo uma exegese, uma hermenêutica de interpretação daqueles doutores da lei daquele tempo. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, né? Aí ele vai corrigir, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenções impuras já adulterou com ela no seu coração. Porque o adultério nada mais é do que o desfecho, o cumprimento de um desejo que já está aqui dentro do nosso coração. Então ele corrige, ele faz essa correção, né? Então, os mandamentos têm isso também. E esse sexto mandamento, não matarás, a gente pode dizer pensar quando se fala em matar, é tiro, facada, pancada, né? Mas eu digo para você que na maioria das vezes palavras matam muito mais do que talvez um tiro, né? Talvez do que uma facada. Talvez palavras ferem muito mais e têm um efeito devastador muito maior. Tanto é que você diz algo para alguém que o ofende, aquela pessoa nunca mais na sua vida vai esquecer desse ferimento. Quando nós somos feridos por armas, quando nós não morremos, é evidente, fica aquela cicatriz, acaba-se a dor e a gente até lembra, mas a dor passou. Mas as palavras que nós falamos para as pessoas, a dor nunca passa. Aquilo que nós expressamos para as pessoas nunca passa. As ofensas matam. Aquilo que nós abrimos a boca e falamos para as pessoas tem um efeito devastador, muito mais, conforme estou dizendo, na maioria das vezes, do que tiro, facadas, do que pauladas, do que qualquer outra coisa. A ofensa, ela mata. E o sexto mandamento, ao dizer não matarás, também inclui tudo isso. Não é somente aqui, se Jesus aqui vai nos corrigir dizendo, eu porém vos digo, né? E ele fala isso também nessa interpretação lá com os fariseus, ele diz que qualquer um que intentar contra seu irmão, qualquer um, aliás, olha para você ver, ele diz o seguinte, qualquer um que proferir um insulto ao seu irmão, já é réu do fogo do inferno, já é réu de juízo. Então é sinal de que matar não é só simplesmente chegar e ceifar a vida de alguém de imediato, mas as palavras também matam. E por isso que às vezes o nono mandamento, não dirás falso testemunho, aí também vai não dizer falso testemunho, também é uma forma de matar. Podemos agrupar esses mandamentos nesse não matar. Quantas pessoas ofendem o outro por nada? Quantas pessoas falam do outro, falam mal por detrás, falam mal de uma maneira? Isso, né, a gente vive clamando por honestidade. E ser honesto é ser sincero, é ser frente a frente. Falar por detrás é uma desonestidade. E às vezes nós clamamos por isso. Não é? Às vezes nós ficamos aí pedindo justiça para as outras pessoas, quando na verdade nós estamos sendo injustos. Quando na verdade, aquilo que eu falei sobre Davi, né? Quando ele pede justiça, que o homem que tinha cometido tal erro deveria morrer e pela cordeirinha deveria se restituir 4 vezes, olha o que aconteceu na vida de Davi. A justiça que ele queria para o outro aconteceu com ele. Não é? O Senhor Jesus a dizer, com a medida com que medirdes, vos medirão também. Então aquilo que nós falamos, mata, fere, machuca, é algo que permanece para sempre. Você fala uma coisa, aquilo vai com a gente para a cova, não esquece. Enquanto que nós, às vezes, feridos, mas a dor de um ferimento, depois de cicatrizado, passa, a gente tem hora e vai até esquecer, mas as palavras também matam e matam muito. E nos últimos tempos,
o que mais tem matado é exatamente palavras. O levantar falso. Alguém chega e diz, olha, o seu filho está fazendo isso, olha, a sua esposa está te traindo, olha, o seu marido está te traindo. São palavras. Não é à toa que Tiago diz que nós temos o dever de refrear a nossa língua, porque ela é veneno mortífero. Ela é veneno mortífero. E nós precisamos, de fato, refrear a língua. Quer nós sejamos de igreja, quer nós não sejamos de igreja, é preciso que a humanidade entenda que assim, nós vimos agora, né, lá nos Estados Unidos, aquele incêndio, e não sei porquê, diz que o Brasil é o país das catástrofes, né? Estados Unidos é país de primeiro mundo. Eu brigo aqui com meus meninos e eles acham ruim porque se eles pudessem ser filhos de americano, eu acho que eles seriam. Eu já sou o contrário, eu sou brasileiro e morro pelo meu Brasil, servi meu exército brasileiro e sou brasileiro, né? Então sou extremamente patriota, né? Mas os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Aqui quando acontece aquelas enchentes, a gente fica falando que os governos não tomam providência, mas não sei o quê, mas nos Estados Unidos também é o mesmo. Nós vimos aquele incêndio, né, que devastou lá a Califórnia. Assim é a nossa língua, irmãos. Tiago está dizendo isso, que assim como uma pequena brasa bota em chama uma floresta toda, a nossa língua bota em chama o mundo todo, o mundo inteiro. Então nós podemos causar um mal na humanidade toda. Basta alguém dizer que o Vladimir Putin, né, que o Putin está com o botão numa bomba atômica, chegar isso lá no Trump, nos Estados Unidos, que ele também vai acionar junto. Falatório, às vezes, é uma mentira. E vai aí explodir. Né? Claro que isso não vai acontecer, porque está sob o controle de Deus. Estou dando um exemplo. Né? Olha o poder que a língua tem de matar. A pessoa está sonhando alto, toda alegre, feliz, chega perto de você, muito contente. Aí você fala duas palavras, de repente você vê a pessoa amuada num canto, você matou os sonhos dela. Ela não tem mais ânimo para nada. Foi a mesma coisa de dar nela uma pancada. Né? Foi a mesma coisa de dar nela uma facada. É assim que as pessoas consideram. Então é muito importante que a gente, ao falar do sexto mandamento de não matar, a gente inclua aí a nossa língua. Né? A nossa língua. A nossa boca, ela contém mais bactéria do que qualquer outra parte do nosso corpo. É preciso que a gente tome cuidado, né? Não matar. Não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. É assim que às vezes algumas pessoas se consideram justas, né? Honestas. Não, rapaz, eu sou um camarada que eu nunca matei, que eu nunca roubei, que eu nunca levantei falso ninguém, não sou de falar mentira, que eu nunca atraí a minha esposa, atraí o meu esposo, eu sou uma pessoa justa. Basta sair às vezes escondido ali para estar falando mal do outro. Né? Basta estar numa rodinha para mostrar quem de fato é, para enturmar, né? Falando mal, matando os sonhos, chega perto da pessoa com arrogância, com petulância, né? E assim as pessoas vão morrendo nesse dia a dia. Uma criança chega para pedir algo para comer, um pedinte, né? Uma criança aí que está aí para as ruas fora aí pedindo algo, e você diz, você não tem pai, você não tem mãe, vai pedir seu pai, menino. Coitado, ele não tem culpa, apesar, né, de às vezes a gente como ser humano imaginar essas coisas, mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Nós precisamos pensar no sexto mandamento de uma forma bem mais ampla, né? Bem mais ampla. Inclusive, Provérbios, aqui no capítulo 10, Provérbios 1, né? Versículos 10 e 11 e o versículo 15, ele diz assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo, para derramar sangue inocente. Filho meu, não te ponhas a caminho com ele, guarda das suas veredas os pés. Guarda das suas veredas os pés. Provérbios 1, versículos 10 a 11 e o versículo 15. Basta um convite
para já estar matando. O assaltante, né, quando ele sai para roubar, ele já está matando alguém. Ele não precisa desferir nenhum tiro. Ele já matou alguém. Olha como que as pessoas ficam traumatizadas. Olha como aquelas ficam com a síndrome do pânico. Olha como elas ficam não mais nem querendo sequer sair, né, de casa, querem mudar do lugar. Mataram os sonhos. A pessoa levou 10 anos, juntou uma graninha, comprou um carro de 10 mil reais. O cara vai lá, assalta, rouba, machuca isso. É as atitudes, é os pés aqui, armemos emboscada. Não aceita esse convite, porque a gente já matou no nosso coração aquela pessoa. Eu disse ontem, no 5º mandamento, que os nossos jovens têm morrido porque têm aceitado esses convites. Tem aceitado esses convites aí, né? Mas você mata e pode matar alguém simplesmente com a palavra. Com talvez um sim ou talvez um não. Qualquer uma das duas pode matar. Depende do momento e da hora. Depende de como nós estamos expressando, né? Como nós estamos expressando. Não matar é muito mais do que você possa imaginar. Não matar é muito mais do que desferir um golpe em alguém. Você pode desferir um golpe mortal, matar a alma de alguém, ao desferir uma palavra. Provérbios vai dizer que a palavra branda aplaca o furor, mas a palavra tola suscita a ira. São palavras que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa saber como fala. A gente precisa saber que pessoas têm sonhos, que pessoas têm desejos e que de repente nós estamos sendo assassinos. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas hoje têm assassinado Jesus de novo. Você acredita essa? Crucificar, ou pelo menos tentado crucificar Jesus de novo. Rejeitam o Senhor Jesus, rejeitam o seu senhorio, né? Olha o coração do Senhor Jesus, olha para essas pessoas e fica triste. O desejo dele, como ele diz lá em João, é que aonde ele esteja, estejam aqueles também que o Pai lhe deu. E muitas das vezes, até mesmo aquele que o Pai lhe deu ainda são um pouco rebeldes, é claro. Eleitos de Deus para a salvação serão salvos e vão se achegar a Deus num tempo oportuno, mas até então entristece o coração do Senhor Jesus. Até então são tidos como filhos do mundo, filhos de um qualquer. Os filhos matam os pais hoje. Basta aquela palavra clássica que eu, graças a Deus, pela dádiva do Senhor, nunca ouvi na minha casa, nem comigo e nem com minha esposa. Ah, pai! Ah, mãe! Nunca ouvi isso. Graças a Deus, não. Não. Na minha casa, eu nunca escutei nem sequer um espera aí que já vou. Você acredita essa? Estou te falando isso aos 52 anos de idade, pai de 5 filhos. Nunca escutei um espera aí. Aqui em casa temos um computador com muita dificuldade. O teclado dele é de 2000 e pouco. 1999, 2000. Pra você ter uma noção como que o meu computador é 0 bala, né? Lá de 90 e poucos. E tem um computador. Eu nunca ouvi na minha casa um espera aí. Eu nunca ouvi na minha casa um dos meus filhos dizer: pai, eu queria mexer no computador, mas o fulano não deixa. Cada um espera a sua vez. Cada um espera a sua vez. Ensinei para eles que irmãos não é para viver se engalfinhando. Irmãos não é, e ensinei às vezes até de uma forma bastante abrupta, né? Estúpida, vamos dizer assim, mas ensinei para eles, irmãos não é para viver se engalfinhando com irmãos. E aqui respeito toda a vida eu tive dos meus filhos. É claro que
não é aquela família perfeita, não existe isso. A gente tem os espinhos na carne, né? A gente tem os espinhos na carne. De maneira que eu ensinei os meus filhos a não matar os pais com palavras, com ações, com atitudes. Embora um deles já me machucou muito, né? Assim, como pai a gente se sente magoado, chateado às vezes, mas os meus filhos são todos, sem exceção, todos bons, graças a Deus. Erros todos cometemos, jovens cometem as suas estupidez, mas graças a Deus, dou graças a Deus pela minha família, por todos os meus filhos, pela minha esposa, né, pela minha esposa que sofre muito, sofre muito. As pessoas podem pensar que não, algumas pessoas podem dizer que não, mas sofre muito. Eu sofro muito também com algumas questões, mas graças a Deus, aqui somos todos vivos. Ninguém aqui foi matado sonhos, porque palavras aqui, xingamentos, nunca, o menor dos xingamentos, nunca teve. Aqui quem conhece a minha família sabe do que eu estou falando. E não estou aqui me gabando não. Tem famílias aí 10 vezes melhor do que a minha, que nunca tiveram problemas, é evidente. Mas eu estou dando um testemunho de que é preciso ensinar aquilo que eu disse dos filhos no 5º mandamento. É preciso ensinar os filhos a lei do Senhor, para que não venham matar, para que não venham roubar, para que não venham levantar falso testemunho, para que não venham a furtar. É preciso ensinar a lei do Senhor. É preciso que a gente seja, como pais, ensinadores, tutores desses nossos filhos. Tempos difíceis aí, tempos difíceis para o mundo. O cristão segue Bíblia. Não pode dar uma palmada, não pode para o mundo, para a Bíblia pode. Que a mãe que esconde a vara do filho passa vergonha com ele. Não é espancar, mas é dar uma varada, sem problema algum. Mas o meu filho tem 2 aninhos de idade, merece couro, é pecador. Vai fazer algo que vai merecer correção, porque o Provérbios vai dizer que o coração da criança pende para o mal, mas a vara da disciplina vai livrar ela do inferno. É preciso que a gente conheça essas leis, é preciso que a gente ensine isso para os nossos filhos, é preciso que a gente tenha em mente isso que eu estou dizendo de matar, não roubar, não furtar. Eu falei dos 4 primeiros mandamentos, que é uma relação do homem com Deus, e agora esse 6º mandamento, uma relação de ser humano para ser humano, de pais para filhos, de filho para pais, de sociedade para sociedade, não é? Sociedade para sociedade, e a gente precisa viver. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É isso que nós precisamos conhecer. Paulo vai dizer que toda essa escritura aqui, tudo isso que está escrito, ela é muito boa para a nossa correção na justiça. Muito boa, muito válida. E a gente, para ser justo, para dizer que eu nunca matei ninguém, é meio difícil. É difícil. Porque como que você não mata alguém de repente, no afã, no calor de uma certa discussão, você desfere um golpe mortal no coração de alguém. Olha para você ver que interessante. Muitas pessoas dizem assim, para mim você já morreu. Já matou ele no seu coração. Quantas vezes você já disse isso, hein? Quantas vezes para mim você já morreu? Ou seja, está morto mesmo. Tanto faz quanto fez, ele está vivo. Mas se cair perto de você na rua, está morto mesmo, vai ficar por ali. Nem socorro você vai chamar, porque você já o matou. Porque você já agora, antes era só ter sido encomendado o caixão. Então, quando você diz, fulano para mim morreu, é porque ele já morreu mesmo para você. É porque já acabou mesmo. E como eu disse, se ele cair perto de você, aí ele vai estar vivo. E se ele cair perto de você, você vai demonstrar que para você ele já tinha morrido há muito tempo. Você não vai dar a mínima para isso. Olha como é fácil ferir o 6º mandamento. O 6º, o 7º, o 8º, o 9º mandamento. É muito fácil.
É muito fácil. Essa coisa de ser justo, que eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca matei, eu nunca roubei. Há poucos dias preguei na igreja lá em Efésios 4:28, né? Aquele que furtava não furte mais. Né? E olha para você ver como que é interessante. Aí você pergunta, você já roubou de alguém? Você pergunta na igreja, não, eu nunca roubei de ninguém. É a primeira coisa que você escuta, não, Deus me livre, para roubar? Não, nunca. E aí, falando desse roubo, para a gente corrigir, né, ser como Jesus, corrigindo aquilo que ele diz, eu porém vos digo, e eu digo para a igreja, eu porém vos digo, igreja, que todas as vezes que você deixou de estar na igreja para estar numa piscina, para estar dia de trabalho, para estar no seu lazer, para estar alguém, quando você poderia estar numa igreja, você está furtando, está roubando o tempo que é de Deus. Não fará obra alguma nesse dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Eu já disse isso aqui no quarto mandamento. No quarto mandamento. Irmãos, não tem como a gente não quebrar os mandamentos bíblicos. Não tem como. A gente diz que guarda os mandamentos, mas se tropeçamos num só, quebramos toda a lei. Quebramos toda a lei. Meu amigo Gleverson, obrigado. Aí. Quebramos toda a lei. Não adianta a gente querer ser o tal, de guardar a lei, de ser... Não adianta. Agora, a gente precisa ser justo. A gente precisa ser compreensível. A gente precisa compreender que a nossa dependência é total de Deus. E como tal, a gente precisa conhecer as Escrituras. A gente precisa conhecer os mandamentos para saber que eu estou ferindo eles. Para saber que eu não estou cumprindo as ordens do Senhor Jesus. Preciso conhecer, preciso saber, e sabendo disso dizer como Daniel lá no capítulo 9. Senhor, eu sei, tudo o que está acontecendo conosco é porque nós não damos ouvido aos santos profetas. A gente precisa conhecer isso, porque senão depois a gente não vai conseguir nos achegar a Deus com humildade. A gente vai chegar para Deus com oh Deus, eu tenho feito isso, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Por que eu estou assim? É porque você não conhece a lei do Senhor que é perfeita. Se você olhar lá, você vai ver que você quebrou um dos mandamentos. E quem tropeça num só é réu de todos eles. Réu de todos eles. Não matar. Não matar. Dei um estudo aqui na igreja sobre esses 10 mandamentos, e aqui está muito sintético para você ver, já estou aqui englobando 4 a 5 mandamentos aqui num só, e na igreja eu dei ele detalhadamente, 3 meses, detalhadamente, falando de cada um, citando os personagens ali que não cumpriam as ordens do Senhor, daqueles que cumpriam as ordens do Senhor, dando os exemplos ali, dando os exemplos ali. Então foi muito bem detalhado, foi maravilhoso, você não faz ideia. Tem aqui a revista, tem aqui o estudo. Foi-se para a Igreja Batista El Shaddai, foi lá para Divino de Carangola, que o pastor pediu, de tão bom que é. Detalhadamente, que beleza. A gente levar para a igreja o conhecimento da lei perfeita do Senhor. Embora talvez, possam dizer que os mandamentos do Senhor é não, 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 não. Mas você já imaginou se fosse tudo sim, 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 sim? Então eu poderia roubar, eu poderia adulterar, eu poderia levantar falso testemunho, eu poderia... A educação, a gente educa os filhos, 95% das nossas palavras para eles são não. 95%, a não ser, como eu disse lá no 5º mandamento, a não ser que você queira que seu filho de 9 anos tome conta da sua casa. A não ser que você queira que seu filho de 3 anos esfregue os pezinhos no outro e vai lá e você dá um pirulito para ele. A não ser que você queira isso. Porque do contrário é não. Não é não mesmo. A pior coisa que tem nos pais para educar os seus filhos é eles falarem não. A criança pega a birra, fica com cara trunfada, aqueles que já têm aí seus 9 anos, 8 anos, 7 anos, fecha a cara, fica com raiva, joga um negócio aqui, aí o papai e a mamãe vai lá e cede, toma, tá aqui, filho. Também, só essa vez, viu? Não,
Não era nem para ser aquela vez. Vão ficar filhos mal educados. Vão saber que basta fechar a cara e fechar o olho e fazer um bico que vão receber aquilo. É? Não é assim? Esse camarada aqui era ruim, né? Faça ideia. Né? Pois é. Mas é um ruim, eu fui um ruim para os meus filhos. Mesmo. Fui ruim para eles. Fui tão ruim para eles que hoje meus filhos não têm inimizade e quem conversa com eles viram amigos para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sabem responder mal para ninguém. Para ninguém, são submissos. É claro, tem hora que tem coisas que nos tira do sério e a gente dá respostas à altura, isso é evidente. A gente também não tem sangue de barata, como diz o outro, né? Não é porque é crente que vai viver apanhando dos outros. Não é assim também. Mas, de fato, né, a gente precisa cumprir o que Deus pede. Olha, você vai colocar essa lei nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, e assim por diante. A gente precisa inculcar nos nossos filhos essa lei, mostrando para eles como que é fácil ferir o coração do Senhor, como que é fácil quebrar toda a lei. É preciso que nós instruamos os nossos filhos, e aí eu quero dizer filhos como a igreja, que são seus filhos espirituais. É preciso, tem membros das igrejas que acham que podem viver de qualquer maneira, que podem estar de qualquer maneira na sociedade, mulheres crentes que pensam que pode se vestir de qualquer maneira e se portar como qualquer uma. Homens crentes cristãos que andam pelas ruas, que também fazem o que não deveriam fazer, achando que pode viver como qualquer um vive. É ao contrário. Em Mateus 5, o Senhor Jesus vai dizer que nós somos luz e somos sal. Vós sois a luz do mundo. Nós não podemos viver às escondidas. Nós somos colocados em cima no velador para alumiar, para dar luz, para dar brilho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Nós não podemos nos omitir. E para isso, precisamos conhecer o que Deus requer de nós, né? É muito importante isso aí. Como eu disse, aqui, ó, né? Nosso catecismo, né? Nosso catecismo maior. Assim, coisa linda, maravilhosa. Eu acho que a igreja poderia adquirir vários exemplares desse. Deixa eu dar um testemunho aqui de como que é que eu me firmei na igreja. Primeiro foi pela bênção do Senhor. Mas foi exatamente por causa do breve catecismo. Exatamente por isso. Cheguei na igreja, me lembro que agosto, setembro de 92, por aí fora, 93. E ali eu vivi uma situação muito crítica, embora trabalhasse. Eu era empregado da Padrão Construtora. Mas uma situação muito crítica. E minha tia foi lá me ajudar, a Nilda, né? Esposa aí do Jorge Quequé, né? Do Jorge Barba Branca. Oxi, nossa. E ela então foi me ajudar lá, mais o Silvio Gomes, que hoje está fora da igreja, né? Da presbiteriana. E foram lá me ajudar e me convidaram para ir na igreja. Eu relutei muito, né? Relutei muito. Mas depois eu acabei indo um dia, falei, vou lá pagar essa ajuda, porque esses crentes vêm aqui só para atazanar a gente, para poder estar cobrando ida na igreja deles. Fui, sentei no banco cá de trás, tocar até hoje. Graças a Deus. E uma das coisas que quem conhece ali o pessoal da primeira igreja, é só perguntar, informar. Eles estavam lá com o breve catecismo, decorando ele desde abril, procurando decorar ele daquele ano. E aí não conseguiram lá. Se você perguntar lá na primeira igreja hoje, são pouquíssimas pessoas que vão saber esse breve catecismo, algumas perguntas. Né? Eu não estou aqui desvalorizando os irmãos, não. Mas eu estou dando um testemunho meu. Tá? E aí, irmãos,
ali então eu vi aquele desafio do pastor Luiz Cláudio, que foi embora, não ficou nem um ano, me parece, lá na igreja. E aí aquele desafio, e eu gosto de desafios, principalmente desafios de leitura, né? Principalmente desafios de leitura. E agora mesmo eu estava lendo ali, né? Exildo foi contemporâneo de Moisés, de Amós, né? Exildo foi contemporâneo de Amós. Os dois tinham a mesma profissão, trabalhavam na terra, só que nas suas defensorias, Amós estava defendendo a causa de Deus e a do povo, e só que Exildo estava defendendo uma causa própria com seu irmão Persis, por questões de terra, né? Eu gosto muito desses desafios de ler e de entender, né? Exildo, um filósofo que nós estudamos aí até hoje nas faculdades. O Rafael aí é professor aí, ele pode nos dar uma aula aí qualquer hora dessa. Mas então ali então foi colocado, né? O pastor recitou de novo aquele desafio. O pastor Scout sabia 70, acho que 74 perguntas de cor do breve catecismo. E ali eu aceitei não, eu nem era da igreja, eu tinha ido visitar a igreja. E ali eu peguei um daqueles com a Nilda, e daqueles breve catecismo, e o desafio era decorar o máximo de pergunta do breve catecismo, decorar os 10 mandamentos, que eu não sabia, né? Decorar os 10 mandamentos e as bem-aventuranças, ali de Mateus capítulo 5. Pois muito bem, peguei isso num domingo, 3 domingos depois eu estava lá na frente, na escola dominical, recitando tudo isso. 98 perguntas do breve catecismo, os 10 mandamentos por inteiro, as bem-aventuranças, e ainda faltou um, que era Romanos 12, de 9 a 21. Recitei isso com 15 dias, estava tudo nessa cachola aqui. Hoje, se você falar comigo 1, 2, 3, eu vou ter que perguntar quanto que é mesmo. Mas ainda consigo guardar bastante coisinhas aqui ainda, não tanto quanto, né? Mas foi bem. Tudo isso foi para aprender, e ali eu fui aprendendo as coisas excelentes do Senhor, decorei ali os 10 mandamentos, que hoje estou dando estudo sobre ele, e assim foi fenomenal. Foi a coisa que realmente me chamou a atenção para a igreja, me chamou a atenção para ficar na igreja. O pastor Luiz Cláudio, com todos os seus defeitos e mazelas que são gravíssimos, foi o cara que Deus usou para me cativar na igreja também, porque ele era muito cativante, né? Com todos os seus defeitos, repito, defeitos graves, mas que me ensinou muito, a questão de visitar, a questão de estar dando atenção, tudo isso, assim aprendi lá quando eu fui para a igreja, ele estava lá, e aí então aprendi, e depois os outros pastores que vieram foram reforçando isso aí, e foram também me ajudando, como ajuda até hoje, né? Então assim, é importantíssimo conhecer as Escrituras, conhecer a lei do Senhor, para que a gente entenda que nós não somos perfeitos. João vai dizer na sua carta, no capítulo 2, ali os versículos 1 e 2, que, aliás, minto, né? Lá na primeira carta de João mesmo, mas não é o versículos 1 e 2, vai dizer que nós, filhinhos, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e a verdade não está em nós, não está em nós. Então assim, é preciso que a gente conheça, é preciso que a gente tenha em mente que servir a Deus é muito difícil, não é por causa da lei do Senhor que é rígida demais, mas é por causa do pecado que está em nós, é por causa desse pecado que realmente nós deixamos a desejar, deixamos muito a desejar, né? Então assim, que nós possamos compreender tudo isso, que nós possamos estarmos atentos, né, a essa lei perfeita do Senhor,
Irmão, se sumir aí, eu tô tentando colocar o carregador aqui, tá? Porque minha bateria enfraqueceu e eu vou terminar. Mas às vezes antes de eu terminar ela acaba, né? Então, antes que ela acabe aí de uma vez aí assim, eu vou tentar colocar o carregador aqui sem ele travar e sem ele, né? Sem parar por aqui, né? Mas, então é isso. Sexto mandamento, não matar. Tenha em mente de que não matar é muito mais do que realmente só ferir alguém com algum tipo de arma, né? Com algum instrumento. O pior instrumento para matar chama-se língua. Essa mata, veneno mortífero, eu acho e eu tenho certeza que as escrituras não vão mentir. Se ela está dizendo que nós temos esse dever de refrear a língua, isso quer dizer que matar não significa só ferir alguém com algum tipo de arma, né? Tenha isso em mente, que você possa refletir nesse sexto mandamento, englobando aí os outros até o nono, né, também, aí, que você possa ter a convicção de que muitas das vezes pessoas já te matou, pessoas já te feriu e que você lembra disso até hoje. Foi uma forma de matar os seus sonhos. E encerrando aqui, quando eu estava, né, nessa chegada da igreja, eu me empolguei muito e queria ser pastor já de qualquer maneira. E aí eu congregava lá na congregação Esperança do meu irmão Zélio, e então um dia foi uma comissão de pastores lá, e eu fiquei empolgado ao ver os pastores ali e tal, e perguntei como fazer para virar pastor, para ser pastor, né? E aí alguém disse que eu tinha que ter o segundo grau, que tinha que estudar, tinha que ir para o seminário e tal. E alguém chegou e falou para mim a seguinte palavra, não falou para mim, aliás, falou para alguém, que falou da seguinte maneira, que depois que eu enchi a casa de filhos, agora eu estava querendo um meio fácil de cuidar deles. Aquilo machucou e eu nunca mais mexi com questão de ser pastor. Eu nunca fui na igreja diácono, nem presbítero, nunca fui, nada disso. E esqueci desse negócio. Esqueci, me matou ali na hora, né? Me matou ali na hora, com essas palavras, porque eu já tinha 5 filhos. E aí então foi dito que depois que eu enchi a casa de filhos, eu queria que a igreja fosse tratar de mim, né, e da minha família. A intenção não era essa, nem passava isso pela minha cabeça. Eu me empolguei de ver os pastores e queria ser o pastor também. Só que passado muitos anos depois, né, muitos anos depois, isso não me desanimou a trabalhar na igreja, mas o de virar pastor me atrapalhou, me matou. Mas os anos foram passando, né? A gente vai ressurgindo das cinzas, Deus vai juntando os cacos aqui, vai nos instruindo, a gente vai trabalhando. Trabalhei muito ali na congregação Esperança, muito, muito, né? Ajudei muito na terceira igreja, hoje meu amigo Bruno está lá, quando o pastor Vilmar estava, o pastor, ai meu pai, meu amigo lá da segunda igreja de Mauaçu agora, tô com o nome dele aqui, não sai. Marido da Giovana, esqueci. Ó, não sai mesmo. Mas eu vou lembrar, pode ter certeza. Eu construí a casa do filho dele, é impossível não lembrar também, né? Mas eu vou lembrar, não tem problema não. Mas então me designou para estar ajudando o pastor lá na terceira igreja, o pastor Vilmar. E a gente foi trabalhando, nós conseguimos montar uma congregação lá no Sapucaia, né, ali, lá no Córrego, se fala Córrego do Guanabara, mas lá não é Guanabara, eu fiquei sabendo disso depois, eu, o pastor Rogério, né, nós trabalhávamos junto aí na congregação, pedalava, pasmem, pedalava, primeiro, todos os domingos, todo sábado, para Guanabara, para esse lugar lá, dava 23 quilômetros, Caratinga aí, lá nesse lugar. Eu pedalava sábado à noite fazia culto, 10 horas no domingo, pela manhã,
eu dava escola dominical, montava na bicicleta, vim embora e nunca faltei um dia sequer da igreja. Eu trabalhava mesmo na igreja lá, gostava disso, gosto, amo fazer o que eu faço. E depois eu parei de ir, o seu Isaías, meu amigo, falecido, saudoso Isaías Heller, começou a ir. E eu parei de ir lá. E fui, isso sem ganhar sequer um centavo, viu? Depois o pastor Rogério é que inquiriu lá pelo menos uns R$ 200 de ajuda para mim lá. Mas nunca cobrei isso não. Depois eu fui lá em Passa 10. Você tem uma noção, se você não conhece, é município de Bom Jesus do Galho. Mas você passa ou por Dom Lara, dá 36 quilômetros, ou pelo Vargem Alegre, vai dar 44 ou 45, não sei, quilômetros. Eu ia também de bicicleta. Todo sábado, 1h da tarde, o ano todo. Todo sábado, 1h da tarde, eu saía de Caratinga, ia para lá, dava aula de violão, evangelizava e vinha embora. O ano todo. Isso sem custar um centavo. Então deixar de trabalhar eu nunca deixei, mas a palavra me matou muito no sentido de virar pastor, de ser o pastor da igreja. Matou muito. Estou dizendo isso por conhecimento de causa, né? Dizendo assim. Depois Deus tinha um propósito e eu sempre orava, Isaías, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus um dia então me enviou a pregar a mensagem de Deus ali em Maiuaçu, mais precisamente em Vila Nova. Fiquei lá 6 anos trabalhando, glórias a Deus por isso. Dou muito glória a Deus por isso. Então hoje, né, aquele sonho que havia sido morto lá atrás, ressuscitou em Cristo Jesus. Dou muito glória a Deus por isso. Amo fazer o que eu faço. Se eu pudesse, se tivesse uma certa condição financeira, jamais cobraria da igreja. Jamais cobraria da igreja. Né? Se eu tivesse um poder aquisitivo melhor. Nisso, o pastor Juarez deu aqui um testemunho dele, que ele abriu mão de certa parte do seu salário para pastorear, né, a igreja, ter o maior carinho com a igreja. É isso que a gente deve fazer, né, em nome do Senhor Jesus. Nunca foi problema para mim. Quando eu fui para Ipanema, estou dando um testemunho aqui também, lá da igreja de Ipanema, que me honrou muito, muito, muito. Meu irmão, presbítero Obédios, pastor Valdinei, que eu tenho aqui no meu coração. E o pastor Valdinei até ficou bravo comigo, mas também ali a gente pôde abrir mão também de algumas coisas, né? E pastorear também, trabalhar. Amo fazer o que eu faço. Né? Por quê? Porque eu sei que eu sou imperfeito, que eu não consigo guardar esses mandamentos e que a graça do Senhor me alcançou, e nada mais justo do que a forma que eu tenho de agradecer a Deus e retribuir o carinho que Ele tem comigo, é de estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, levando a mensagem, pregando, evangelizando, né? Evangelizando. E eu fico muito feliz com isso e deixo para você esse 6º mandamento, juntamente com os outros 3, para que você possa pensar, refletir, pensar bem nas palavras, medir bem as palavras. A gente tem aquele hábito de dizer assim, quando vi já falei, mas na verdade todos nós temos tempo hábil de contar de 1 até 10 e ver se o que eu estou dizendo é algo que edifica ou algo que derruba. Que Deus abençoe você. Obrigado aí ao Rafael, ao Bruno, a todos aí que estão vendo, né, e me ouvindo. O pessoal lá de Ipanema, Dona Ana Maria Stoffel, está sempre ligado aí nesses dias aí. Né? Todo o pessoal aqui de Santa Rita, da igreja, que tem nos assistido. Aqui o pessoal do Bar Alegre, do Moinho, o pessoal do Rio Preto, Dona Cristina, né? Aí Deus continue abençoando toda a sua família, os seus filhos e netos, né? Aí todo o pessoal aí que está nos assistindo aí e que tem curtido, muito obrigado. Deus abençoe você, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também, encerrando assim a nossa transmissão nesse instante. Se Deus permitir, amanhã a gente volta. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo. Louvamos a Ti, bendizemos o Senhor pelas bênçãos derramadas, ó Deus. E nos ajude, Deus, a aprendermos a refrear a nossa língua,
para que, ó Deus, nós possamos edificar a vida das pessoas e não matar. Que nós possamos, ó Deus, edificar a vida das pessoas e não furtar delas os sonhos que elas têm. Que nós possamos, ó Deus, guardar esse sexto mandamento para poder não adulterar uma aliança feita de nós com o Senhor e do Senhor conosco, e não adulterar ao trairmos os nossos irmãos também. Que nós possamos, ó Deus, guardar esse mandamento no nosso coração para a gente não levantar falso a ninguém. Que a gente possa conter a nossa língua, Deus, e que ela não venha a ser um instrumento de morte, mas venha a ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Te damos graça por tudo. Abençoe, Deus, todos aqueles que irão ver, ouvir esse vídeo, aqueles que nos acompanharam aí ao vivo, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, Deus. Derrama suas mais ricas bênçãos. Eu louvo a Ti por essa grande oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos, abraço meu amigo Bruno, abraço a todos aí ao Rafael, enfim, até amanhã, se Deus assim permitir, mais ou menos nesse horário aí das 4 horas, né? Eu já trabalhei em rádio, viu, gente? Então seja bem-vindo aí à rádio, como é que eu vou colocar o nome na rádio aqui, né? A Rádio Presbiteriana, aqui em Santa Rita, né? Abraço, meu amigo, valeu, muito obrigado aí pela sua presença, eu é que agradeço mesmo a presença de vocês e conto aí que vocês compartilhem, que vocês falem, que vocês divulguem isso aí para que a gente... Rádio Mirim, isso aí, Bruno, boa ideia, né? Rádio Mirim, vai dar certinho aí, né? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, até amanhã, fiquem na paz do Senhor nosso Deus.